Vamos dar continuidade ao nosso debate. Concedo a palavra à senhora Jane Berwanguer e logo em seguida o senhor Eduardo Kazuga. Bom dia, excelências. Para mim é uma alegria muito grande falar aqui do Rio Grande do Sul. Cumprimento em especial o senador Heinz. Senador, o senhor foi um grande amigo do meu pai, lá da região das Missões, do município de Roque Gonzales. Nos encontramos por diversas vezes em voos, em eventos, enfim. Prazer cumprimentá-lo, senador Paim, senador Dr. Paulo, que coordena. Um prazer falar com suas excelências e a todos os demais presentes nessa audiência pública. Bem, gostaria de trazer aqui algumas contribuições para o debate. Uma das questões que mais chama atenção é a criação de uma segunda classe de justiça gratuita. Esse debate, prezados senadores e demais presentes, foi feito recentemente por ocasião da medida provisória 1045 e foi rejeitado. Então, houve uma discussão em torno disso, no mínimo um consenso de que isso mereceria um debate mais aprofundado. E aqui nós estamos falando de pessoas que estão incapazes, ou se sentem pelo menos incapazes, estão afastadas do trabalho, precisam de tratamento médico, precisam de medicamento, e é destas pessoas que nós estamos exigindo condições mais severas para reconhecer o direito de acesso à justiça. O direito de acesso à justiça, no Brasil, ele é bastante amplo, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, privilegiou o acesso à justiça. Então, essa mudança de critérios, de uma forma atropelada, como é num projeto que, na verdade, nem bem trata disso, nós entendemos que não é adequado. Entendemos que o cidadão não pode ser afastado do judiciário. Num país com milhões de pobres, situação que piorou nos últimos anos, nos últimos 2 anos, em função da pandemia, limitar o acesso da justiça, limitar o acesso à justiça, talvez seja o último estágio da crueldade. Ou seja, a pessoa não tem dinheiro, não tem condições, não está doente e precisa desembolsar dinheiro para entrar com o processo judicial para discutir o seu direito. Talvez, num ideal, se falasse em adiantar a perícia, mas isso não vai acontecer. Então, o problema de resolver a demanda tanto da manutenção do andamento dos juizados especiais, como a demanda dos próprios peritos, ambas demandas extremamente legítimas, elas não vão acontecer porque os segurados não vão ter dinheiro para adiantar a perícia. Querer que o advogado adiante, excelências, nós temos milhares de advogados, talvez alguns possam, talvez escritórios maiores possam, mas nós não podemos botar um boleto no bolso de uma outra pessoa dizendo que ela vai pagar 10 perícias por mês. Isso também não vai acontecer. E a Defensoria Pública? Como essas pessoas vão fazer, que são justamente as pessoas mais vulneráveis? Eu sou da 4ª região, e aqui, se aconteceu em algum momento dos segurados adiantarem valores, não foi regra, e foi num outro momento econômico do Brasil. Então, penso que o bem maior é o cidadão e o seu direito de acesso à justiça. A questão da segunda perícia, que não me parece ser o centro da discussão, sempre foi colocada como uma questão jurisdicional. O doutor Tiago e eu já participamos muitas vezes dos debates do importantíssimo Fórum Interinstitucional Previdenciário da 4ª Região. E sempre que nós apontávamos alguma coisa desta ordem, os juízes nos diziam: senhores, isso é decisão de cada juiz. Então, nos parece que nós não poderíamos invadir essa seara no sentido de dizer quando, em que condições deveria ser trazida aí a possibilidade de uma nova perícia. Com relação ao que o doutor Tiago nominou de mínimo Código de Processo Previdenciário, realmente achamos que é inadequado
nesse projeto, falar em requisitos de petição, isso é questão para o Código de Processo Civil, e se debateu por anos o CPC justamente para concentrar no único texto legal tudo aquilo que são condições processuais, inova com relação à matéria original do projeto. Trazer, por exemplo, a obrigação de um empregado trazer um documento que o empregador vá fornecer, coloca uma obrigação, uma burocratização absolutamente desnecessária e ainda mais um problema para o segurado. A questão do esgotamento da via administrativa ou de retornar a perícia para a via administrativa, excelências, eu gostaria de trazer aqui a minha experiência. Eu fui conselheira da Junta de Recursos do Rio Grande do Sul por 9 anos. E o sistema de recursos, o Conselho de Recursos, é excelente, maravilhoso, com exceção da matéria médica, porque são os mesmos médicos, com o mesmo olhar, com o mesmo perfil que analisam a incapacidade já analisada. Talvez tenha um certo corporativismo, mas talvez também seja uma visão assim. O perito, o médico da junta, ou o segundo médico que vai avaliar, ele olha e diz assim, o primeiro médico esteve com o segurado, na frente dele. Se aquele médico entendeu que o segurado estava apto para o trabalho, eu, como segundo médico, como vou emitir uma opinião diferente? Então, ele não tem aquele distanciamento de ser um poder judiciário, uma outra instância para apreciar. É outro enfoque, é outra visão. Então, não adianta nada nós devolver para o mesmo grupo de peritos da Administração Pública Federal, e não estou questionando ninguém em especial, só estou dizendo que a forma de analisar, os manuais, os procedimentos, serão os mesmos. Não terão um segundo olhar, será o mesmo. Então, penso que também é absolutamente inviável pensarmos nisso como uma solução, e isso sim demandaria ainda mais tempo para que aquele segurado, reitero, está incapaz ou se sente incapaz, está doente, precisa da justiça logo, precisa da justiça imediatamente. Então, a questão e além da inconstitucionalidade, como já apontado aqui, que o Supremo Tribunal Federal julgou dizendo, não é necessário o esgotamento da via administrativa. O governo traz novamente o pente fino, chamado pente fino, ou seja, revisões de benefícios, uma reavaliação dos benefícios por incapacidade. Talvez possa sair dali o dinheiro para pagar, mas no momento em que o Brasil encontrou recursos de onde não tinha, para dar conta de um problemão que foi a pandemia, certamente vai encontrar recursos para dar conta de perícias médicas. O que não dá para a gente imaginar é tirar o mais sagrado direito do cidadão do acesso à justiça. O mais sagrado de querer colocar a sua reclamação à apreciação do Poder Judiciário. O segurado da Previdência Social, vinculado, que paga contribuições, que exerce uma atividade remunerada, no momento em que ele mais precisa, que é o momento que ele está doente, negar a ele, ou afastar, ou dificultar o acesso à justiça, nós entendemos que é extremamente cruel. Então, entendemos que deve-se buscar mecanismos outros que não colocar para a parte mais frágil de toda a relação, que é o segurado ter que pagar a perícia. Então, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário requer que se repense, que se rediscuta essa ideia de atribuir a obrigação ao segurado ou de condicionar ao segurado praticamente o acesso à justiça com o pagamento, porque não adianta dizer, você pode entrar com ação judicial e no momento seguinte dizer assim, não, mas agora não adianta mais, agora você não pode mais porque você precisa desembolsar. Lembrando, gente, é aquele cidadão que estava trabalhando e não está mais, porque se sente incapaz. Se ele de fato é incapaz, a justiça vai decidir depois. Mas no mínimo, ele está doente, está com alguma vulnerabilidade, está com alguma necessidade, está fazendo um tratamento médico,
na grande maioria das situações. Então, entendemos que retirar essa obrigação é a questão mais importante, afastar aquilo que não é matéria para se discutir num projeto de lei, que não trata de condições da ação, que isso é matéria processual, e também conclama para que realmente, doutor Eduardo, seja dado andamento rápido a esse projeto e que se possa chegar a uma solução para que não pare. Mas não adianta parar com a proibição praticamente do acesso à justiça, que entendemos que é desta forma que vai acontecer, por mais que talvez a gente se iluda de achar que outras soluções serão encontradas, vai parar do mesmo jeito. Então, não achamos viável continuar a retomar numa ideia que não vai funcionar. Agradeço aqui a oportunidade em nome do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Muito obrigada.